Meus irmãos, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Manifestar a minha gratidão a Deus por poder estar com vocês aqui nesta noite para nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Quero convidá-los para nós lermos. Se você não quiser ler, acompanhe. Eu quero ler um versículo que foi extraído como tema do livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17. Enquanto você procura, eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Adiel, que é o pastor que preside esse setor, esta sede setorial e todo este setor, a sua esposa, diaconisa Fran. Louvar a Deus também pela vida da liderança desta igreja, liderança de jovens, que é o cooperador Tairone e a cooperadora Débora. Louvar a Deus pela vida de vocês, que foram o contato que confirmou aqui a minha vinda, inicialmente feita pelo presbítero Misael, é isso? É isso, né, pastor? Misael, que fez o primeiro contato, mas ele foi promovido e na sua retaguarda estavam estes dois irmãos que assumiram a liderança. Louvar a Deus e agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui. Quero louvar a Deus pela vida dos demais obreiros desta casa de oração, pela confiança em nos outorgar aqui a ministração da palavra, o púlpito da igreja, e o respeito e o carinho a nós deferido. Louvar a Deus pela vida do Guilherme, que é o esposo da cantora, nossa irmã Gabi, casal abençoado, que tem cooperado para a obra de Deus, tem colocado a sua vida à disposição para estarem adorando a Deus. E em especial, eu quero louvar a Deus pela vida do grupo aqui, do conjunto, Juntos pelo Reino. Louvar a Deus pela vida de vocês, pela perseverança, pela organização realizada para que este trabalho pudesse ocorrer. Eu sei que para realizar um trabalho desse, dá trabalho. Mas nós chegamos aqui hoje convictos de que Deus tem uma recompensa. E eu louvei a Deus pela vida de vocês, pela escolha do tema. Os irmãos ficam um pouquinho de pé, depois os irmãos vão ficar sentados umas 3 horas aí me ouvindo. Então dá uma relaxada nos músculos aí para poder depois estar sentado. A escolha do tema de vocês, um tema muito atualizado, apesar de ser escrito há muitos anos atrás, mas é um tema bem atual. E a coragem de vocês em escolher este tema. Isso denota que vocês realmente estão interessados no reino de Deus. A escolha do tema denota muita coisa. E nós vamos hoje, dentro do tema proposto, nós vamos avaliar aqui o que a base comportamental do livro de Neemias tem para nós conversarmos aqui durante esses minutos que nós vamos falar sobre o comportamento de Neemias e as suas escolhas e decisões e o que isso ocasionou, quais foram os resultados disso. E talvez nós consigamos extrair algo que seja importante para a nossa vida espiritual aqui nesta noite. Então eu quero ler com vocês o tema. Eu vou ler, e se vocês puderem repetir, o versículo 17 do capítulo 2, eu serei grato pela vida de vocês, toda a igreja. Eu vou ler o versículo 17, que diz assim: Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois,
e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Leiam, por favor. Então lhes disse: bem vejo vossa miséria e que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Muito bem, pode se assentar, meus irmãos. Quando nós falamos de edificação, quando nós nos reunimos em um culto como esse, vemos aqui muitos jovens reunidos para glorificarem a Deus. Isso anima o coração de qualquer líder e de qualquer pastor. Quando nós vemos o interesse da juventude pelo reino de Deus. E o assunto que vocês escolheram como proposta de meditação para estes dias de festa que vocês estão e estarão ainda reunidos aqui, fala sobre reedificação. A palavra reedificação, ela tem alguns significados, que é o ato ou efeito de reconstruir, reconstrução, edificação ou tornar reto. Estes são os significados da palavra reedificação. Claro que se você procurar em outras línguas, você vai achar outros significados, mas que todos eles, no final, vão nos levar ao mesmo consenso. Mas o assunto que a palavra de Deus nos traz como proposta, diante deste tema, o que é que foi, que aconteceu, que chama tanto a atenção nossa nesta noite sobre este assunto. O versículo fala sobre uma proposta estabelecida por Neemias para a resolução de uma situação que estava muito difícil. Mas nós não podemos falar desse assunto sem antes sabermos o contexto, o que levou, o que ocorreu, o que ocasionou para que este episódio fosse lembrado aqui no texto. A Bíblia nos fala do reinado de Davi e que esse reinado depois passou a ser reinado por Salomão e houve, depois da morte de Salomão, uma divisão. Deus havia falado, Deus havia advertido, e é muito importante esta observação para nós atentarmos para tudo quanto Deus fala conosco. Nada do que Deus nos fala é em vão. Deus advertiu, Deus usou o profeta Jeremias, Deus usou os profetas antes do cativeiro para advertir a nação de Israel sobre o perigo que eles estavam correndo em deixarem de temer, de servir, de cumprir com os mandamentos de Deus. Mas eles não ouviram a voz de Deus, e nós vemos isso lá no capítulo 20 de Jeremias, capítulo 19, quando Jeremias recebe de Deus uma mensagem para entregar ao povo, dizendo, depois que Jeremias desce à casa do oleiro, que ele sobe da casa do oleiro com uma mensagem para o povo, ele diz para o povo: olha, assim como o vaso nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Deus usando Jeremias para falar. Se vocês se arrependerem da situação, se vocês se arrependerem do comportamento que vocês estão executando, eu também vou restabelecer a glória que antes tinha sobre vocês. Eu vou restabelecer a proteção, eu vou restabelecer o cuidado, e nenhuma nação vai poder enfrentá-los e serem superiores a vós sob a minha proteção. Mas qual não foi a resposta desoladora do povo que estava sendo advertido? Depois você vai ler lá, e foi exatamente isto, porque às vezes falando dá a impressão de que o povo não disse isso que eu vou dizer agora. Eles deram uma resposta
a Jeremias assim, eles disseram, vai e diz a Deus que nós não queremos acatar o conselho dele. Diga a Deus que nós iremos andar após os nossos corações malvados. Nós vamos fazer aquilo que está no nosso coração e não queremos seguir o conselho de Deus. E foi exatamente o que eles fizeram. Em contraproposta, Deus traz um castigo, ou seja, Deus traz uma punição sobre isso, uma punição em forma de correção, porque às vezes Deus permite algumas situações adversas acontecerem na nossa vida. Isso é na vida da criança, do jovem, do adolescente, do irmão, da irmã, do obreiro, do crente. Deus permite às vezes alguma situação adversa, mas nada do que Deus permite é para nossa destruição. Tudo que Deus permite na nossa vida não tem caráter destrutivo, tem caráter construtivo. A Bíblia nos diz em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu não sei qual foi a situação que você chegou aqui nesta noite, não sei quais são os seus problemas, talvez você nem veio com problema, mas talvez você chegou a este culto com alguma coisa para ser resolvida, com alguma obra parada, com alguma obra para ser reconstruída. Obra, quando a Bíblia fala aqui, a Bíblia está falando de uma obra de alvenaria, uma obra, uma construção civil no livro de Neemias, mas isso não se restringiu à obra dos muros, do templo, não. Nós vamos aqui observar que Deus, através de uma situação, Deus reconstrói uma nação, Deus reconstrói um povo, Deus restabelece um testamento que anteriormente foi proferido, e é isso que Deus quer fazer conosco aqui nesta noite. Deus quer restabelecer vidas, Deus quer restabelecer pactos, Deus quer restabelecer alianças, Deus quer reconstruir vidas espirituais aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui hoje com o muro quebrado sim, o muro quebrado da oração, muro quebrado do temor. Você era uma pessoa que era ousada, mas de repente alguma coisa aconteceu e a sua vida não está sendo mais usada como Deus gostaria. Deus te trouxe aqui para reconstruir a sua vida para a glória do nome dEle. Mas quando o reino é dividido, a Bíblia diz que o reino é dividido em duas partes. O reino do norte é dividido pelas 10 tribos, cuja capital era a Síria, e o reino sulino, com as 2 tribos. E eles não incorrem em obedecer à voz de Deus. Isso traz sobre ele uma punição ainda maior. Eles são levados cativos pelos assírios, e ninguém mais se ouve falar dos componentes das 10 tribos. Não se ouve, você procura na Bíblia e não acha. Se não bastasse isso, Deus esperava que Jerusalém, que Judá e Benjamim aprendesse com os erros das 10 tribos, mas eles não aprenderam. Em contraproposta, os babilônicos vêm sobre Judá e levam cativo o povo de Judá. Isso acontece depois de grandes advertências. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o cativeiro vai se desenvolvendo e tudo indica que Neemias nasceu no período do cativeiro. Neemias, agora, depois de 3 retornos, no terceiro retorno é que aparece aqui Neemias. Nós vemos o primeiro retorno autorizado, depois que encerra-se o cativeiro que foi proferido por Deus de 70 anos, que foi a marca, foi a data, foi o tempo estabelecido por Deus para o cativeiro, foram 70 anos. Após o término dos anos do cativeiro, a Bíblia
não menciona com exatidão, mas nós ouvimos na Bíblia falar sobre Zorobabel. Zorobabel era amigo de Ciro. Ciro foi quem autorizou o primeiro retorno através de Zorobabel. Mas tudo isso aconteceu dentro de um consenso autorizado por Deus. Preste bem atenção nisso. Nosso diálogo aqui hoje vai ser de conscientização. Nós vamos falar sobre a oração de Neemias. Uma oração que não foi uma oração feita como às vezes nós queremos fazer, como nós pensamos que a oração às vezes é o apertar de um botão, que nós oramos e apertamos um botão e tudo acontece, que nós oramos, apertamos o interruptor e tudo se resolve. Não. Nós vemos que quando Deus permite que o primeiro retorno dos cativos para Jerusalém, acontece algo extraordinário. Ciro e Zorobabel eram amigos, mas antes de Ciro subir ao trono, eles, numa conversa informal, Ciro disse o seguinte: Ciro disse para Zorobabel, ainda quando garotos andando pelo reino, ele disse: se um dia eu subir ao trono, eu vou permitir que o seu povo volte para Jerusalém. Você, como cristão, você tem que guardar as promessas de Deus na sua vida. Aquilo que Deus falou para você há alguns anos, não caiu por terra. Não caiu. E Ciro fala para Zorobabel esta palavra, e os anos se passam. Zorobabel agora, Ciro sobe ao trono, começa a reinar após Nabucodonosor. E quando ele assume o reino, ele traz para ser um dos seus conselheiros Zorobabel. Zorobabel era seu amigo, era alguém de confiança. E quando eles começam a reinar, e um dia Ciro resolve dar uma festa. E ele dá uma festa, e nesta festa, ele, além de Zorobabel, ele tinha mais 2 conselheiros. Ele resolve fazer uma apresentação aos seus convidados, das 127 províncias, cuja capital era Suzã. Ele resolve fazer uma festa, e ele resolve se aparecer na frente dos seus presidentes, das 127 províncias. Então ele diz para eles: olha, eu vou convidar aqui os meus 3 conselheiros, para que eles deem conselhos, para que eles falem diante do enigma que eu vou propor aqui, para que eles se pronunciem. Vocês vão ficar perplexos com a sabedoria dos meus conselheiros. Não há no reinado alguém como os meus conselheiros. Então ele chama os 3 conselheiros. Agora Ciro chama os 3 conselheiros. Entre os 3, um deles é Zorobabel. E ele diz assim para os conselheiros: para o primeiro ele diz: olha, você vai se pronunciar e você vai dizer que o poder dos reis é superior ao poder do vinho, ao poder das mulheres e ao poder da verdade. Ao segundo ele disse: você vai provar que o poder das mulheres é superior, o poder do vinho é superior ao poder das mulheres e ao poder da verdade. E a Zorobabel, ele disse: a você, Zorobabel, vai ser lhe dado de falar sobre o poder da mulher e o poder da verdade. Então, primeiro fala sobre o poder dos reis. Ele enaltece os reis, ele enaltece o rei Ciro, e ele faz um pronunciamento. E ele diz: se não fosse os reis, nada dos impérios ocorreria. Os reis dão ordens aos seus súditos, e eles vão para a batalha, eles morrem pelos seus reis. Mas no final de tudo, a glória é sobre o rei. E assim ele faz um pronunciamento, todo mundo ficou atônito. Agora o segundo se apresenta e vai falar sobre o poder do vinho. Então ele diz: olha, eu já vi o rei tomado pelo vinho realizar coisas
que num estado normal o rei não realizaria. Eu já vi o rei tomado pelo vinho, sendo esbofeteado pela rainha, e ao invés de agir asperamente, o rei sorriu para a rainha, e deu mais um discurso bem longo, e então agora todos têm a conclusão de que o poder do vinho é maior do que o poder dos reis, do que o poder das mulheres e do que o poder da verdade. Agora chega a hora de Zorobabel. Zorobabel então diz: rei, eu quero primeiro falar sobre o poder das mulheres, e as mulheres são mais poderosas do que os reis e do que o vinho, porque se não fossem as mulheres, não nasceriam os reis, e se não fossem as mulheres, não nasceriam os reis, não haviam homens para plantar a vinha. E ele então deu o seu discurso, provando que o poder da mulher era mais forte do que o poder dos reis e o poder dos vinhos. Agora ele diz: eu quero falar sobre o poder da verdade, porque a verdade é mais poderosa do que os reis, do que o vinho e do que as mulheres. Porque as mulheres, elas nascem e morrem, os homens nascem e morrem, os reis sobem ao trono e descem do trono e morrem. O vinho é plantado, mas ele é consumido e morre. Mas a verdade, ó rei, a verdade nasceu verdade, a verdade permanece a verdade, e a verdade será eternamente a verdade, e contra a verdade ninguém pode corromper, contra a verdade não há argumento, e isto ele prova, que a verdade é mais poderosa do que os 4 que foram estabelecidos. Então, reconhecido que o poder da verdade é maior, o rei diz para ele assim, diz: olha, agora você me pede o que você quiser que eu te farei. O que você quer? Riqueza? O que você quer? Um lugar no palácio? O que é que você quer? Ele diz: olha, rei, longe de mim as tuas riquezas, sim, perto de mim a sua amizade e a sua sinceridade, mediante ao que o Senhor me propõe. Eu só quero que o Senhor faça uma coisa: como eu provei que a verdade é mais poderosa do que os reis, do que as mulheres e do que o vinho, eu quero que o Senhor cumpra com a verdade. Se lembra da conversa que nós tivemos um dia, que o Senhor disse: se subisse ao trono, o Senhor autorizaria o meu povo de retornar a Jerusalém? Ele disse: me lembro. Então ele disse: eu quero como prêmio que o Senhor cumpra com a verdade. O rei permite que Zorobabel retorne para Jerusalém com um grupo de exilados. Eles começam a reconstruir o templo. Depois de alguns anos, vem o segundo grupo através de Esdras. Agora Esdras chega e dá continuidade àquela obra iniciada por Zorobabel. E, por fim, agora entra em cena aqui Neemias. Neemias está na capital, Suzã, que era a capital do reinado, que agora não era mais o reinado babilônico, agora era o reinado medo-persa, cujo rei era Artaxerxes, e agora Neemias está ali servindo como copeiro do rei. Além de copeiro, ele era primeiro-ministro do rei, era alguém que ocupava uma posição importante, era alguém que era de confiança do rei Xerxes. Então agora, Neemias, um belo dia, tudo indica que o rei estava a passeio, que o rei não estava presente nesse momento, mas de repente vem Anani, um dos irmãos de Neemias, e chega para Neemias, e Neemias pergunta para ele: como estão os nossos irmãos em Jerusalém? Como está a situação da cidade? Ele faz uma pergunta esperando receber uma resposta positiva. É a mesma coisa que às vezes a gente pergunta para alguém e diz: como está fulano de tal? Como está tal lugar? Nós esperamos receber uma informação que alegre, mas a informação que Neemias recebeu foi uma animação desoladora. Ele diz: olha, as portas estão queimadas a fogo, os nossos irmãos estão em estado de miséria, a situação é degradante. Aquilo entristece o coração de Neemias,
E o que Neemias foi fazer? Neemias abandonou a sua posição? Não. Neemias abandonou o seu posto? Não. Neemias foi reclamar com alguém? Não. Neemias não fez nada disso. O que Neemias fez? Ele foi reclamar para o rei? Não. Neemias não fez nada disso. Neemias fez o que nós, como cristãos, devemos fazer quando entramos em situação difícil. Ele foi orar a Deus, ele foi buscar a Deus. Agora eu deixo uma pergunta aqui para nós refletirmos enquanto a mensagem está sendo exposta. Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida diante de Deus de oração, diante das situações que nós estamos enfrentando aqui? Nós ouvimos aqui o nosso líder de mocidade expondo uma realidade que é nossa, não é dele, não é do pastor, não é do copastor, não é da liderança de mocidade. Quando ele disse: olha, nós andamos pelas ruas e vemos jovens em situações degradantes, jovens presos às drogas, jovens lançados na sarjeta, jovens perdidos sem direção. Aí eu te pergunto, se fosse nós tomarmos a atitude de Neemias, neste momento nosso semblante já estava decaído e nós tomaríamos uma posição. Talvez seja para este fim que Deus estabeleceu que vocês extraíssem esse tema de reedificação, para que conceitos sejam revistos, para que propostas e projetos sejam restabelecidos. Quantas vezes nós saímos em comboio atrás de jovens que se perderam, que não estão aqui na casa de Deus, mas que são nossos amigos, são nossos conhecidos, são nossos vizinhos. Qual é o propósito de oração que nós colocamos? Ou nós oramos aqui e dizemos assim: Jesus, Senhor, salva fulano, salva Beltrano. Esperamos que um botão seja apertado e esta pessoa seja restabelecida. Não, Deus quer mais de nós, Deus quer de mim, Deus quer de você um propósito de oração para que as coisas mudem de situação. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Quando Neemias ele toma a resolução de orar, ele vai orar, e a resposta de Neemias não vem imediatamente. Neemias, ele começa a orar, e quantas vezes Neemias não serviu o copo para o rei beber? Quantas vezes? Dentro de 4 meses, no mínimo, 80 vezes ele compareceu perante o rei. No mínimo. E em nenhum desse serviço que ele prestava diante do rei, ele disse: rei, eu queria fazer uma reclamação. Ou o rei olhou para ele, viu nele a tristeza que estava exposta no seu semblante? Não. Por que isso não aconteceu? Porque Deus não viu que aquele seria o momento. Durante todas estas apresentações, desses comparecimentos para servir o rei não viu o semblante decaído de Neemias. Não. Mas o coração dele estava triste por causa da situação dos seus irmãos. E ele orando a Deus. A primeira oração de Neemias foi uma oração de aquebrantamento. Quando você lê o livro de Neemias, você vai ver que a primeira coisa que ele faz é reconhecer o pecado cometido pela nação. Ele sabe que aquilo que está acontecendo não é injustiça de Deus, mas é resultado de comportamento inadequado. E nós temos que ter cuidado com a oração que nós fazemos. Não é? A Bíblia diz: pedis
Pedes e não recebe porque pede mal. Quando você coloca um propósito de oração, você tem que ter ciência de uma coisa. Você está colocando nas mãos de Deus o encaminhamento daquilo que você está apresentando a Deus. Você está dizendo para Deus: Senhor, olha aqui, eu não tenho como resolver, eu estou pondo nas suas mãos. Eu não sei como decidir, eu estou colocando nas suas mãos. E às vezes nem sempre o resultado é o que nós esperamos. Às vezes nós oramos e Deus dá um direcionamento diferente. Ao invés de entender que é Deus que coordena, às vezes nós nos revoltamos. Às vezes vai fazer. Eu me lembrei agora de uma situação que era um sonho meu. Quem tem sonho aqui? Levanta a mão. Era um sonho meu. Desde garoto eu tinha um sonho, ingressar na carreira pública, na segurança pública. Era um sonho meu. E eu então, os anos se passaram, e um dia eu fui orar, disse: Deus, já era pastor. Falei: Senhor, agora eu vou prestar concurso. E fui prestar concurso, e a oração que eu fiz foi essa. Lembre da oração que você faz quando Deus não te atende, tá? Ou quando as coisas não saem como você quer. Ore com inteligência. Porque às vezes até a nossa oração, ela não é o propósito de Deus para nós. Às vezes nós oramos pedindo uma coisa e Deus quer outra para nós. E as que Deus quer é melhor do que as que nós queremos. Sempre. E então eu orei. Olha a oração, nós temos, às vezes, nós oramos chantageando Deus. E a minha oração foi essa: Senhor, se o Senhor é na minha vida e tem um projeto comigo, permita que eu passe nesse concurso. Olha a oração, vocês prestaram atenção na oração? Foi a minha oração. Eu fui para o concurso e passei. Falei: meu Deus, que maravilha, eu vou realizar o meu sonho, vou ingressar na carreira do meu sonho. E aí os dias foram se passando, e aí foi feita a chamada para eu ir para a academia. E eu, feliz da vida, disse para minha esposa, eu quero até justificar a ausência da Fátima aqui, missionária Fátima, muitos conhecem, acho que todos, né? A Fátima é mais conhecida do que... Mas para quem não conhece, é a minha rainha, minha esposa. Ela gostaria de estar aqui com vocês, mas foi atender um convite com as irmãs da nossa igreja, sede ali do Jaraguá, lá em Caieiras, por isso ela não está aqui. E eu disse para a Fátima, Fátima, agora vou conseguir ingressar na carreira do meu sonho. Ela disse: mas será que é o que Deus quer para você? Eu disse: claro que é. Passei no concurso. Ela falou: mas, então tá bom, vamos continuar orando. E os dias foram se passando. E aí, passei no concurso ou não? Sim ou não? Sim. Aí os dias se passaram, e aí eu fui chamado para comparecer para a entrevista, para poder ir para a academia preparatória. Quando eu estava eu e mais 3 companheiros, que nós fomos num único carro, e nós estávamos indo felizes, colocamos o hino no carro, e glória, acho que até a língua estranha nós falamos aquele dia. E quando nós estávamos chegando no local, aí, não sei o que deu no irmão, ele mudou da rádio e colocou numa outra rádio, uma rádio jornalística. E ele disse, e o repórter diz assim: notícia extraordinária.
Notícia extraordinária. O governador de São Paulo, Mário Covas, acabou de arquivar o concurso número tal, por suspeita de fraude da empresa que realiza o concurso e tal. Fez um silêncio dentro do carro, acabou, glória a Deus. Aí nós fomos conferir, o número do concurso era o nosso. Falei, meu Deus, não é possível. Vamos até lá, pode ser engano. Chegamos lá, a informação procedente. Voltamos para casa. Imagine uma pessoa que voltou arrasada. Eu voltei arrasado. Cheguei em casa e a Fátima falou, o que aconteceu? Aí eu contei para ela, ela falou, mas vamos entregar na mão de Deus. Eu digo, mas eu entreguei na mão de Deus. E os dias foram se passando e eu não me alegrava. Eu vinha para o culto, me alegrava no culto, quando terminava o culto, o semblante. E o Espírito Santo e eu reclamando com Deus, Senhor. E Deus, um dia eu estou orando. Estou orando na igreja onde eu estava, e o Espírito Santo falou comigo, depois de muita reclamação, depois de muita murmuração, depois de muito lamento, o Espírito Santo falou comigo, está tudo bem? Eu disse, porque eu tenho a minha forma de falar com o Espírito Santo, e ele fala comigo, ele fala com você também. E o Espírito Santo disse, eu disse, não está tudo bem não. O Senhor não cumpriu com o combinado. Aí o Espírito Santo disse para mim, qual foi a oração que você fez? Senhor, porque o Espírito Santo faz lembrar, tá? Não vem querer dizer que o Espírito Santo, que nós temos amnésia pelo Espírito Santo, ninguém tem amnésia. Aí eu disse, lembra, Senhor? Ele disse, então repete a oração. Eu disse, Senhor, se o Senhor for na minha vida e tiver um chamado, permita que eu passe no concurso. Ele disse, você não passou? Eu disse, passei, Senhor, mas não fui, não ingressei. Ele disse, a pergunta, o pedido que você fez é se eu tivesse uma chamada na sua vida que eu permitisse que você passasse. Você não perguntou na sua oração se era a minha vontade para a tua vida. Porque se você tivesse colocado esta observação, Senhor, se for da tua vontade que eu ingresse nessa carreira, permite que eu passe, você não teria passado. Eu disse, é mesmo, Senhor. Não é que o senhor está certo? Ele disse, sempre. Aí eu alegrei o meu coração. A Fátima disse, o que foi que você mudou depois da oração? Aí eu contei para ela, falou, vamos continuar esperando no Senhor. A oração, ela tem que ser feita com sabedoria, com inteligência. Às vezes nós vamos orar e nós saímos igual a metralhadora. Senhor, o Senhor sabe que eu te agradeço, Senhor, eu temo o teu nome, Senhor, sou teu servo, e daquela rajada. Nada contra, quem pode fazer isso, benção. Mas aí, daqui 5 minutos, se a gente não tomar cuidado, aquela oração vira uma reza. Alguém grita lá do outro lado, diz, Senhor, abençoa a tua igreja. Aí a gente diz, é mesmo, faz isso mesmo. Neemias perseverou 4 meses. Depois de 4 meses orando, ele não só confessou as suas culpas, como ele conseguiu tocar no coração de Deus.
Porque não pensemos nós. Eu digo isso porque às vezes hoje nós ouvimos nada contra os pregadores. Nós vemos os pregadores, às vezes, pregar e colocar uma carga sobre os ombros desta nova geração. Essa geração, e faz uma série de conclusões. Mas esta geração é a geração que está sob a nossa responsabilidade. Que responsabilidade eu tenho com vocês, que são a nova geração de pastores, de pastoras, de missionárias, de obreiros e obreiras da casa de Deus. Chegar aqui e dizer, não. Se vocês querem ser uma geração próspera espiritualmente lá na frente, tem que reconstruir a vida de oração. Tem que voltar para a oração. Tem que colocar o joelho no chão. Sem oração não tem unção. O que traz unção é oração. O que traz conhecimento é meditação, é estudo. Mas a unção, ela só vem através da oração. E Neemias ora. Aqui talvez seja diferente, a juventude eu acredito que é assídua no culto de oração. Porque lá no Jaraguá não é não. Mas nós estamos trabalhando, estamos reconstruindo. Tem jovem que ora? Tem jovens de oração. Mas tem jovens que correm da oração. Fogem da oração. Quando fogem da oração e da palavra. Tem jovem que quando canta, mas quando chega a hora da palavra, vai para o culto de fora. Aqui não tem isso, mas se tiver, recebe. Porque o culto é aqui dentro. A oração é aqui dentro. E não é porque o pastor não fala, o pastor fala. Pastor fala, pastor, eu sei como é que é, pastor fala, pastor não desiste. A oração, se vocês quiserem receber vitória mesmo, não é eu chegar aqui e dizer, receba a vitória, que vai receber nada. Não, a vitória vocês vão receber no trabalho de construção que vocês elaborarem. Neemias, quando ele ora, depois de 4 meses que ele vai servir o rei olha para ele e diz assim, rapaz, está derrubado, hein? O que está acontecendo com você? Ele diz, olha, é que a minha cidade, a cidade dos meus pais, está nessa situação. Aí o rei permite que ele retorne. Ele começa a reedificar a cidade. Ele chega, o livro de Neemias, para vocês terem ideia, é utilizado em simpósios de lideranças por grandes palestrantes, para demonstrar o caráter organizado que tinha Neemias. Neemias, quando ele chega e vê a cidade naquela situação, ele não esmurece. Ele arregaça as mangas, ele convoca o grupo e diz, vamos reconstruir, vamos restabelecer. Ele toma uma atitude que talvez nós estamos precisando tomar em alguma área da nossa vida. Qual é a área? Porque tem gente esmurecido porque às vezes Deus fez um namorado, ou uma namorada, Você orou? Às vezes, dependendo da sua oração, Deus tira do caminho. Você pensa que é bênção, Deus olha e fala, não, para você
vai ser bênção, mas não para você. Vou tirar do seu caminho, vou levar para lá e vou tirar do seu caminho. Eu já vi isso acontecer. Aí a pessoa, ao invés de entender, entra em depressão. Senhor, eu já estava gostando, desgosta. Estava gostando, desgosta. Deixa de gostar. Vai com Jesus, que Jesus tira o gosto ruim. Porque às vezes a gente gosta do que é ruim. Jesus quer tirar o paladar ruim da gente. E quando talvez a obra que Deus quer que vocês edifiquem, talvez é lá no colégio, talvez é na universidade, talvez é na sua casa, uma obra que está por fazer. Eu sei que Deus está chamando esta mocidade para uma reconstrução. Quando vocês oraram e Deus deu tema, é para reconstruir. Agora, qual é a área? Vocês vão ter que fazer um autoexame e ver qual é a área da vida de vocês que precisam ser reconstruída. Precisa tomar um caminho reto. Talvez é um familiar que está numa situação que Deus espera de você uma atitude, como Neemias tomou, de buscar a Deus para que alguma coisa pudesse ser feita. Porque quando Deus nos chama para reconstruir ou para tornar reto, Deus quer usar a nossa vida para mudar alguma coisa. Nós somos chamados para mudança. A igreja foi chamada, não é para fazer show, não. A igreja foi chamada para mudar. A igreja foi chamada para transformar. E a Bíblia, quando olha para a juventude, diz: jovens, vós sois fortes, já venceste o maligno. Isso quer dizer que a juventude tem força, só precisa direcionar esse efeito dessa força. E tem muitos que, ao invés de transformar, estão sendo transformados. Todo respeito. Nós, aonde nós estamos, eu li um artigo essa semana, estudando sobre um assunto que eu estou falando lá na igreja, que diz assim, que quando nós confessamos que somos cristãos, ou que alguém percebe que nós somos cristãos, para estas pessoas, nós passamos a ser a única Bíblia que eles vão ler. Sabia disso? Que eles às vezes não vão ler a Bíblia, eles vão ler você. Pelo seu comportamento, pela sua fala, eles vão querer estar onde nós estamos. Agora, como que nós queremos atrair as pessoas? Nos comportando como elas se comportam. Não trazendo uma contradição, não contradizendo as ações que elas realizam. Nós não confrontamos com o nosso comportamento. Não. Se você quer reedificar alguma coisa, você tem que sair daqui hoje posicionado, dizer: não, Senhor, eu vou tomar uma posição porque eu quero reconstruir esta situação. E um lugar bom para fazer isso é na universidade. Oh, lugar maravilhoso. A universidade está cheia de crente, mas está cheio de não crente. Agora, como tem sido o comportamento dos crentes na universidade? Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu fui para lá esses tempinhos atrás aí, e estou lá de novo. Mas eu fui fazer um curso, e olha só, eu estou dizendo de algo que eu sei, eu não estou dizendo de algo que me disseram. E eu fui fazer um curso, e neste curso nós tínhamos 46 alunos na nossa classe. E nós fizemos, primeiro dia, vocês sabem, na escola normal, o ensino fundamental, médio, é o mesmo comportamento. Os professores querem nos conhecer e pedem para a gente se identificar. Aí eu me identifiquei no dia,
Disse, olha, meu nome é Antônio Lopes da Silva, eu tenho tantos anos, sou casado, marido de uma só mulher, porque hoje até isso a gente tem que falar, porque tem muitos que têm mais de uma, né? Aí eu tenho uma só, faz 33 anos, só ela. Tenho 2 filhos e dei o meu currículo, passei o meu currículo ali. Aí falei um tempinho, mas eu achei que eu entendi que eu falei mais do que eu deveria falar. Quando eu terminei de falar, a maioria dos alunos da classe eram dessa faixa etária, os mais madurinhos era eu e mais uns 2. Aí já viu no meio de jovens, eles levantaram, aí falaram, vai ser o coordenador representante da classe. Eu falei, meu Deus, já arrumei problema. Aí os dias foram se passando e eu do meu lado sentava um moço, um jovem de 28 anos, solteiro, que ele, na apresentação dele, ele disse assim, olha, eu vim aqui porque eu vim para ver se eu consigo entender o que acontece comigo, porque eu desde garoto eu tenho epilepsia, eu vim aqui para estudar a mente, o comportamento humano, para ver se eu consigo descobrir o que acontece comigo. A apresentação dele, nós nos tornamos amigos. Ele, filho de um empresário famoso de São Paulo, ali estudando com a gente. Menino simples. E aí, todos os dias nós conversávamos, e isso foram passando os meses, e num desses dias eu disse, a professora lecionando hoje mudou a tese da grade, e eles hoje têm uma outra percepção desse assunto. Mas, naquele dia, a professora, ela fez exposição de uma matéria e pediu a nossa opinião, e eu dei a minha opinião. E ela, então, ela me repreendeu de uma forma educada, mas ela disse, olha, Antônio, aqui, e para vocês entenderem, lá na universidade, eu perdi o nome. Lá ninguém me chamava pelo nome, é o pastor, é o pastor. E com vocês não é diferente não, viu? Lá as pessoas sabem que você é crente. Então você tem que vigiar no seu comportamento lá, na sua fala, né? Em todos os lugares, mas na universidade também. Isso eu estou dizendo porque eu estou falando para jovens. Hoje, claro que nós aqui hoje estamos tudo no mesmo barco, né? Estamos tudo jovem, pelo menos nem que fosse só hoje, né? Mas vou aproveitar o meu momento de jovem aqui hoje. Então, ou seja, e dentro desse assunto, a professora disse, olha, Antônio, esse comentário que você fez é segundo o criacionismo. É criacionista, e aqui não cabe o criacionismo. Porque isso aqui é um assunto que nós consideramos a naturalidade, né? A evolução dos fatos. Eu disse, não, tudo bem, professor, eu estou aqui para aprender. Só que, por que eu disse isso? Porque é a linguagem que eu conheço. Eu, como criacionismo, respiro criacionismo, durmo criacionismo, acordo criacionismo, eu só sei falar agora essa linguagem, mas eu estou aqui para aprender, e se eu errar, pode me corrigir, que eu estou aqui para aprender. Ela falou, então está tudo bem, você vai aprender. Eu falei, é para isso que eu quero. Aí os dias foram se passando, e tem um ditado popular que diz que não tem nada melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio. Os dias se passaram e um dia eu atrasei um pouco, eu perdi o horário e peguei o trem seguinte. Quando eu cheguei, que eu subi as escadarias da universidade, que eu fui pela escada para chegar mais rápido, que eu já estava atrasado. Quando eu cheguei no local onde ficava a minha sala, era lá no final, assim, do pavimento. Quando eu cheguei no pavimento, a minha sala era a última, do lado direito. E quando eu subi, que eu cheguei no pavimento, eu vi um tumulto lá na porta da sala. Os colegas dessa sala e da outra sala, que era a mesma disciplina, tudo do lado de fora, e olhando para dentro da sala, um por cima do outro, assim, eu falei, que alvoroço é aquele? Fiquei curioso. Quando um dos colegas me viu, gritou assim, professora, o pastor está vindo. Eu falei, tem encrenca lá. Porque
Lembra, para achar pastor? Aí quando eu cheguei na porta da sala, eles abriram, eu cheguei na porta da sala, aquele meu colega, que tinha ataque epilético, ele estava no chão, de bruço, e 3 colegas em cima dele tentando segurar, e ele, igual uma cobra, arrastando na sala de aula assim, uns 3 em cima dele. A minha tadinha, ela tava, não deu tempo dela sair, ela ficou encurralada no canto da sala assim, sem piscar. Aí eu olhei para ela, disse, bom dia, tudo bem? Não, pastor. Aí ela não me chamou de Antônio, me chamou de pastor. Era só ela que me chamava pelo nome, nada que tivesse que me chamar de pastor, mas ela mudou. Não, pastor, não está nada bem, olha aí. Ela disse, o senhor pode fazer alguma coisa? Eu falei, não posso. Como não, pastor? O senhor não é pastor? Eu disse, sou. Mas a senhora disse que, bom, deixa eu explicar para a senhora. Para eu poder agir aí, eu vou ter que usar o criacionismo. E a senhora disse que aqui não pode o criacionismo, que aqui é o naturalismo, é a evolução, então não posso. Não, mas pode usar sim. Falei, pode. Não, pode usar, pastor, que for necessário, que o senhor puder fazer. Eu falei, bom, aí eu posso até tentar, mas não sou eu que resolvo. É o Criador. Pastor, pelo amor de Deus, aí, olha, o naturalismo já foi para o céu. Deus está esperando uma reação nossa, para nos honrar. Mas quando toca uma musiquinha na universidade, se a gente entrar no ritmo, aí Deus fala, ixi, não era isso que eu queria para ele, para ela. Deus quer postura da igreja em todos os lugares que estiver. Deus quer levantar, Deus quer usar uma mocidade compromissada com ele. E aí eu disse, se é assim, então, né? Aí eu cheguei e falei, em espírito, eu disse, Jesus, segura aí. Aí ele, parou. Eu disse para meus colegas, falei, pode soltar ele. Mas pastor, ele queria jogar as carteiras para cima. Eu disse, não, deixa, que agora não vai sair do lugar. Aí eles levantaram e ele ficou lá estático. Eu cheguei, coloquei a boca bem perto do ouvido dele e disse, de Jesus. Quando eu disse isso, o Espírito Santo falou, não é assim que eu quero. Eu fui afrontado em público, em voz alta, eu quero em voz alta. Eu dei uns 3 passos para trás assim, falei, se é assim que o senhor quer, em nome de Jesus, eu te repreendo, sai dele agora. Não estou atribuindo a todo ataque epilético uma possessão demoníaca, mas naquele caso em específico era. Ele virou de barriga para cima, eu peguei na mão dele e levantei ele e sentei na cadeira. Aí eu olhei para a Pro e disse, Pro, está tudo certo, está resolvido. Certeza? Falei, certeza, o Criador desceu aqui na sala. Aí depois aquele garoto disse para mim assim, aí a Pro olhou para ele e falou, está tudo bem, fulano? Ele falou, professora, quando eu estava, parece que eu estava num buraco escuro, mas aí eu ouvi a voz do pastor, bem calma, dizendo assim, em nome de Jesus, sai. Pastor, clareou tudo, pastor.
Eu voltei ao meu estado normal. Sabe o que é isso? É posicionamento. Se vocês querem ser honrados por Deus, saia daqui posicionado. Identifique qual é a reconstrução que você quer iniciar hoje. O tema está te convidando a reconstruir. Mas vai vir oposição no meio da reconstrução. Vai vir fatores para tentar te desmotivar. Mas você não vai tirar a mão da espada. Você vai gritar em voz alta quando a oposição se levantar contra a sua reconstrução. Você vai dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. E quando concluir a obra, aí você vem aqui, testemunha, para que outros tenham a mesma coragem que vocês tiveram. Porque tem coisas, Jesus sabe onde nós andamos, Jesus sabe onde nós pisamos, Jesus sabe o que nós falamos, Jesus sabe o que sai da nossa boca. E para concluir, Salomão, ele diz em Eclesiastes, último capítulo, os 3 últimos versículos do livro do Eclesiastes, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Deus abençoe.